Jesus Cristo nunca existiu. O Novo Testamento é todo romano. Jesus existe e ele colocou Jesus no mundo, né? Porque ele é demônio. Primeiro que ele não falou nada que esse Jesus aí nunca existiu, né? Mas, vamos Exato. Jesus da Bíblia nunca existiu. Eu não duvido que possa ter existido um personagem que o pessoal tenha se inspirado. Não tenho nenhum problema se tiver. Na verdade, quando eu era crente e via que tinha crente querendo defender um Jesus histórico, eu falava, mas isso é ridículo. É óbvio que não vou encontrar nada, ele ressuscitou, caceta, como é que vai encontrar alguma coisa? Não vai, não pode! Jesus Cristo realmente não existiu? Bom, para responder essa pergunta, devemos ter duas bases, a teológica e a histórica. Para a teologia católica, a prova da existência de Jesus estão nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses textos são importantes para a história, já que são neles que temos a base moderna de como Jesus viveu, por onde ele andou e como ele deixou sua marca no mundo. Esses são um dos registros mais antigos de Jesus, escritos entre 35 e 70 anos após sua morte e ressurreição. Além disso, temos as cartas de Paulo, esse que teve contato direto com Pedro, Tiago e João, antigos apóstolos de Jesus. Paulo, por meio de seus textos, confirmou a crucificação de Cristo, escrito em Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus, o crucificado. Ele também menciona a crucificação de Jesus em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas, insensatos, Jesus foi publicamente exposto e crucificado diante de vós. As cartas de Paulo têm o maior peso histórico entre os textos do Novo Testamento, já que eles são os registros mais recentes que temos, ou, no caso, os registros mais antigos que temos sobre Jesus Cristo. O Iluminismo é considerado por muitos o movimento mais importante da história. Este período se destaca pensadores que romperam pensamentos tradicionais e abriram portas para uma sociedade que visava a razão acima da tradição. Surgiram academias científicas, Estado laico e direitos individuais. Mas como pode um movimento tão grandioso e importante poder ter algo a ver com a inexistência de Jesus? Muitos pensadores iluministas criticavam a igreja e o sobrenatural em geral, mas não negavam a inexistência de Cristo, mas negavam a autoridade da igreja e os milagres. Isso abriu espaço para criar condições intelectuais no século XIX, que pensadores passaram a ver Jesus não como um homem, mas como um símbolo. A partir do século XXI, a história começou a mudar. Pesquisadores passaram a mudar sua percepção de Jesus a partir de escritas externas independentes do cristianismo. Um dos registros foi escrito por Tácito, um dos maiores historiadores e senadores romanos da antiguidade. E ele detestava o movimento cristão que nasceu após a crucificação de Jesus Cristo. Tácito escreveu: Cristo, de quem veio o nome dos cristãos, sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos. Nesse texto, Tácito confirmou a existência de um homem chamado Crestus, como figura real e crucificada, já que naquela época a pena máxima era a crucificação em Roma. Flaviano Joséfo, um grande historiador antigo, também escreveu sobre Jesus e os cristãos. Assim ele registrou: por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio. Ele realizou obras prodigiosas e foi mestre daqueles que receberam a verdade com prazer. Atraiu muitos judeus e também muitos gregos.
quando Pilatos, por denúncia de líderes, o condenou à cruz. Mas aqueles que o haviam amado não deixaram de segui-lo, e até hoje não desapareceram do grupo dos cristãos. Flaviano Joseph era outro que não gostava dos cristãos. Então, essa fonte é muito importante para o estudo acadêmico hoje sobre a história do cristianismo. Foi comprovado pela história que Jesus foi sim uma figura real e não simbólica, que não marcou apenas um pequeno grupo de judeus, mas simbolizou a verdadeira e mais puro amor por meio da cruz. Para o catolicismo e cristianismo em geral, a morte de Jesus não foi só o fim dos cristãos, mas sim o maior ato de amor divino, a reconciliação entre Deus e a humanidade. Jesus, para os cristãos, foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. Enquanto o mundo tinha uma ferida, em Cristo aconteceu o sacrifício definitivo para curar a humanidade. A cruz não é o fim, mas a esperança em Deus. Mas, afinal, o que leva algumas pessoas a ainda negarem a existência de Jesus Cristo como uma pessoa real? E a resposta disso pode ser encontrada na fragmentação da verdade. Historicamente, quanto mais o cristianismo se fragmentou, mais fácil foi reinterpretar Cristo conforme agendas pessoais e distorcer sua vida histórica, reduzindo Jesus a um símbolo em mais de 30 mil denominações ditas cristãs. Este que agora se torna Cristo subjetivo, mudado por cada um. A ignorância histórica e interpretativa de Jesus alimenta mais e mais misticismo em cima da figura histórica real que foi ele. Negar que Jesus existiu ou tratá-lo como apenas um símbolo vai contra o que a própria história testemunhou. Ele viveu, ensinou e marcou o mundo de um jeito que ninguém pode afirmar que foi uma fraude. E foi na cruz que ele deixou o sinal mais puro de seu amor.